Fala, Tanak, agora que a carteira tá vermelhaça de novo, você começa a pensar novamente nos dividendos, pensando assim, por que eu não investi em alguma coisa que não faz aquele pinga-pinga mensal na minha carteira, já que minha carteira tá vermelha e não tem nem previsão de voltar a se recuperar, Tanak. E nesse sentido, eu trouxe para vocês hoje 4 ETFs que pagam dividendos em dólar, a maioria que paga mensalmente, inclusive, para que vocês consigam olhar para esse universo lá fora, porque lá fora as bolsas estão derretendo de um jeito maluco por conta do tarifaço do velho Trump, que vocês bem sabem. Mas antes de a gente começar a falar sobre quais são os ETFs, o que será que são esses benditos ETFs, Tanakão? E ETF nada mais são do que esse negócio chamado Exchange Traded Fund, que são fundos negociados em bolsa, Tanak. Eles são basicamente como se fosse uma caixa de bombom. Nessa caixa de bombom vem vários bombons, só que alguns vêm mais que os outros, né? Por exemplo, vem 2 choquitos aqui, vem 2 ticos aqui, vem 2 pacalolos e infelizmente só vem um caribezinho. Na verdade tem que falar infelizmente porque eu não gosto não, mas tem muita gente que gosta, inclusive fiz um vídeo, o pessoal ficou bravo comigo, comenta que você gosta ou não do Caribe, porque tem uma treta gigantesca. E nesses ETFs que eu trouxe para vocês, um pouquinho diferente desse outro vídeo que eu comentei, eles são focados em ações que têm pagamentos crescentes de dividendos lá nos Estados Unidos por conta de um histórico muito maior, por conta de uma maior perenidade na economia, digamos assim. Lá tem alguns conceitos, né? Por exemplo, tem o conceito de Dividend Aristocrats, que tem basicamente ações que têm como pagamentos de dividendos subindo anos consecutivos. Então, nessa lista só tem empresas que pagaram dividendos, aumentando os dividendos durante pelo menos 25 anos. E tem um outro que é o Dividend King, Tanakão, e nesse caso são empresas que pagaram dividendos com aumentos consecutivos por mais de 50 anos. Então, lá nos Estados Unidos o negócio é um pouquinho mais perene de aumento de dividendos, mas também não penso que é muita coisa não, né? Se você subiu 1 centavo, já subiu. E como às vezes tem algumas empresas que têm esse status e gostam, às vezes só sobe um tricotinho, um pouquinho japonesamente, inclusive, Tanakão. E para começar já essa lista, a gente vai falar desse meninão aqui, ó, que é o DGRW, que é o Wisdom Tree US Quality Dividends Growth Fund. Esse meninão aqui tem uma taxa de administração de 0,18 e um dividendo de 1,58. Aí você está pensando, ai, mas Japão é um pouquinho de dividendo. Mas lá nos Estados Unidos vocês têm que lembrar que boa parte do tempo as taxas de juros são muito baixas e por isso os dividendos normalmente são mais baixos. Inclusive também tem tributação, 30%. Então muitas das empresas nem pagam dividendos, elas preferem reinvestir no próprio negócio. Warren Buffett mesmo pagou dividendo só uma vez na vida, Tanakão. Por quê? Porque ele prefere reinvestindo ali no negócio, né? No caso da Berkshire, ou também recomprando as suas ações, tirando elas de circulação e aumentando a fatia que cada investidor tem da empresa consequentemente, Tanaka. DGWR está caindo esse ano 7,15 e ele subiu desde o seu início já quase 200%, Tanakão. E a gente consegue ver também as suas maiores posições: Microsoft, ExxonMobil, Apple, Procter Gamble, Nvidia, Philip Morris. Então, tem todas essas aqui, são as suas 10 maiores posições. Esse meninão aqui, ele investe em 300 ações e todos os ETFs que eu vou contar para vocês têm algum tipo de metodologia para escolher as suas ações, para não ficar aleatório, né? Falar, rodando essa aqui é a ação. Não. Esse cara aqui, por exemplo, ele filtra as empresas que têm pelo menos 2 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Aí ele coloca o ROI, o ROA, EPS, ele coloca várias coisas dentro da cestinha e cospe essas ações. E por isso que é sempre legal você investir também em ETFs, que você terceiriza todo esse tipo de coisas, né? Gasto mental que você teria que fazer, por exemplo, para chegar num cálculo depois para escolher as suas ações. E o próximo ETF é o famoso VIG, que é o Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares. Esse aqui, de fato, é um dos mais famosos quando você pensa em dividendos, principalmente para quem já está acostumado
a olhar o mercado americano de ETFs. Taxa de administração da Vanguard, normalmente, topzera demais. E a taxa de administração desses menininhos aqui é 0,05 e o dividendo de 1,83. Se a gente olhar nos últimos, pelo menos, 4 meses agora, desde o começo desse ano, caiu 6,35% e desde o seu início já subiu 2,66% numa perenidade incrível, na verdade. E a gente tem também suas 10 maiores posições, como Apple, Microsoft, Broadcom, JP Morgan, Eli que está subindo feito uma vaca doida hoje. E se você olhar também aqui, eles têm um percentual pequeno, na verdade, de investimento em cada ativo, que é bastante legal. E isso faz com que você tenha, obviamente, maior diversificação na sua carteira também. Mas aqui eu vou deixar até um vídeo aqui embaixo para vocês verem das ferramentas para que você consiga escolher o melhor ETF. Inclusive tem uma que tem de sobreposição de ações, que é extremamente importante que você verifique na hora de você escolher um ETF. Se ele não está muito sobreposto, se por exemplo, todos esses ETFs que a gente viu, por exemplo, compram, Apple, por exemplo, você compra Apple e aquele compra Apple. Então, se você comprar esses dois ETFs, tem 4 e o outro tem 3%, quase 4%, já está com quase 10% de Apple aqui brincando. Então, tem que tomar bastante cuidado também na hora de você montar a sua carteira de ETF. Está aqui embaixo, vai estar aqui em cima para vocês darem uma olhada também. Depois nós temos um outro menino chamado DGRO, que é o iShares Core Dividend Growth ETF. Taxa de administração 0,08 e o dividendo já é um pouquinho mais gordinho, 2,24. Se a gente olhar também desde o começo desse ano, a gente tem que caiu 4,41 e desde o seu começo subiu 136,05% na cala. Também mais perene do que se você olhar só ativos individuais. E se a gente olhar também agora as suas maiores posições, olha lá também Microsoft, JP Morgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson, olha aqui, Apple, Broadcom, tá vendo? As ações aqui, elas se repetem, boa parte delas, né? Porque a maioria vão investir aqui em Nvidia, em Apple, nas pelo menos 7 maravilhindas ações que hoje em dia está causando medo no investidor, mas vão estar aqui dentro. Então, novamente, faça a utilização de 100 ferramentas de overlap, de sobreposições de ações para você escolher os seus ETFs aí, Tanacão. E o próximo também, que é bastante famoso, que é o SCHD, que é da Schwab US Dividend Equity ETF. Schwab é a XP lá dos Estados Unidos, inclusive a XP foi inspirada na Schwab para crescer feito uma vaca doida, como cresceu e inspirou também quem? Haiken Investimentos, corretora do Japão, que inclusive presta serviço também para quem tem conta na Avenue lá nos Estados Unidos. Então, se você precisar de ajuda com seus investimentos, vai ter um link aqui que era ajuda com assessoria e também tem troca de assessoria na Avenue, que aí cai na conta do Japão e depois o Japão distribui aqui para a equipe de acordo com a sua faixa de trico-tico aqui, tá bom? Então, acima de R$40.000, você tem ajuda aqui da equipe do Japão também. Taxa de administração 0,06, baixíssima também, e tem um dividendo de 3,72. Desde o começo do ano, caiu quase 6% e desde o seu início, 207%. O negócio é bastante topzera assim. E olha a Top Holdings aqui, Coca-Cola, Verizon, Lockheed Martin, que é de segurança, topzera demais também. Tem a ConocoPhillips, tem a Altria, tá vendo? Esse cara aqui já é bastante legal você complementar a sua carteira de dividendos, porque lembra que eu falei que tem os filtros? Esse aqui utiliza o Dow Jones como a sua base. E depois empresas pagam dividendos acima de 10 anos, cada um tem sua metodologia. Então, esse cara aqui é muito legal para complementar a lista das outras ações, dos outros ETFs que, obviamente, tem a maior parte nas 7 maravilhindas, como eu disse para vocês. Então, esse meninão também é bastante legal, viu, Tanacão? E só resumindo aqui para vocês, então a gente tem esses 4 ETFs aqui que tem essa característica de dividendo crescente, taxas de administração, mais baratinho é o VIG, junto com aqui depois da Schwab. Aqui são os dividendos e a gente consegue olhar também aqui, pelo menos desde um ano, né? Não desde o começo do ano, em um ano para cá, como estão esses ETFs, tá bom? Aqui eu adicionei mais esses dois aqui, meninões, só para ter uma
comparaçãozinha também que eles também têm foco em dividendos, mas não crescente. Esse menino aqui tá vrauseando demais, hein? Meu Deus do céu da terra. Vocês conseguem olhar que basicamente, ó, se a gente traçar um trico-tico aqui, ó, elas estão mais ou menos o mesmo preço do ano passado, inclusive, que foi um ano que as ações americanas bateram recordes em cima de recordes em cima de recordes. Então, obviamente o Trump está causando sim um bom momento para você começar a sentir, ó, um cheirinho novamente das ações americanas, na verdade. Eu sei que sempre dá medo nesses momentos, mas são momentos assim, como ele disse, o próprio Donald Trump disse, maior inside trade da vida, que está em bom momento para você começar a olhar ou comprar as ações lá nos Estados Unidos. Lembrando que vai sempre ter alguém que volta daqui 5 anos e fala, meu Deus, esse vídeo envelheceu mal, caso as ações americanas despencaram, que pode acontecer também, porque a gente não tem controle. O que tem controle são suas alocações, por isso é muito importante você escolher não só as suas ações, mas como também os seus ETFs. Lembrando também que todos eles aqui têm uma gestão ativa, então vão trocar uma açãozinha aqui, vão trocar uma açãozinha ali, de acordo com o índice que eles replicam, Tanacão. E só para dar um brau geral aqui do tutuzinho nós de cada dia, coloquei como se a gente tivesse investido 10 mil dólares lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui, ó, quanto ele te geraria anualmente, tá bom? Isso aqui é anual e não mensal. E aí já tem alguém também já torcendo o rabo. Eu falei de imposto, mas cadê imposto? Já eu não vi imposto de renda, não vi. Aqui eu coloquei também imposto de renda, isso aqui vai ser o seu valor líquido, tá bom? Então, é isso aí, tá na cara. O negócio de dividendos é sempre muito interessante, principalmente quando cai, aí todo mundo fica, meu Deus, que eu não coloquei uma coisa, tá caindo dividendo. Então, é sempre importante você tentar mesclar, pode ser como o velho Bars, que mescla uma carteira de oportunidade, uma carteira mais de dividendo permanente, na verdade, a previdenciária, ou você pode enfocar em algumas ações que você gosta de dividendos, de repente para suprir os seus gastos mensais, anuais, para quem já tem mais tracatico, e o resto você pode alocar em empresas com bom potencial de crescimento também, Tanacão. Não tenha medo de investir nas techs da vida, não precisa ser uma carteira só perene, pode ser algumas foguentinhas que podem te dar bons tricoticos maiores lá na frente. E a gente está vendo no momento, como eu falei novamente, o Donald Trump está causando um furor, está todo mundo maluco, as bolsas vão para cima, todo dia está triste, para baixo, loucura total. Então é a hora de você colocar em prática, e essa é a sua lista de ações que eu tenho certeza que você já fez, não é mesmo? E o preço bonitinho, certinho que você pode pagar nessas crianças. E para quem gosta de dividendos, ainda há americanos, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro outros 5 ETFs que pagam dividendos mensais também em dólar. E aqui também, obviamente, não podia faltar, que é o vídeo onde eu ensino várias ferramentas para você comparar os seus ETFs e não fazer caca na hora da sua alocação.